Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Benassi aqui de novo. A gente vai para a nossa quarta aula sobre Roma Antiga, que é a nossa quarta e também é a nossa última aula. Beleza, galera? Queridos, o que acontece? Na última aula a gente começou a falar sobre o início do Império Romano. O que vocês lembram? O Império Romano durou 500 anos, 5 séculos, do século I ao século V depois de Cristo, e que os historiadores costumam dividir esse período de 500 anos, o período do Império, em Alto e Baixo Império. Alto Império, o auge; Baixo Império, a decadência. E essa decadência que vai levar ao próximo período que a gente vai estudar, que seria basicamente a Idade Média. Então, olha que interessante. Com o fim do Império Romano, a gente tem um novo período histórico, que é a Idade Média. Então, a queda do Império Romano é um evento histórico que coloca fim ao período da história antiga, tá? Muito bem. O que acontece, galera? A gente viu na última aula o Alto Império. Eu vou retomar alguns pontos aqui com vocês. O Alto Império, vocês lembram que basicamente começa com Otávio Augusto. Os imperadores ocupavam o poder em Roma, apesar de manter o Senado aberto, ainda que controlando esse Senado. Os imperadores eram vistos como deuses, eles eram cultuados, e os imperadores, claro, eram militares. Bom, é um período de estabilidade em Roma, mas é um período em que Roma está se expandindo muito, tem muitos escravos e, ao mesmo tempo, muitos plebeus desempregados. Entre esses plebeus começa a se propagar uma nova ideologia, começa a se propagar uma nova religião, que é o cristianismo, que inverte alguns valores romanos, como, por exemplo, o valor da riqueza, o valor relacionado à força e às vitórias. Tudo isso é visto como pecado, não é? É de uma maneira invertida pelos cristãos. Até a gente pode dizer que é um modo de resistência mesmo dos próprios cristãos. Esses foram perseguidos, houve a tentativa de calá-los, mas o cristianismo se espalhava cada vez mais entre os plebeus, tá? E também entre os escravos, e isso foi causando uma série de problemas em Roma. A gente viu a política de pão e circo, aquela tentativa de manter a população sob controle através de festas, através de uma série de eventos. Para quê? Para que aquela população desempregada não se manifestasse contra o Império Romano. Então, nesses eventos, que eram grandes feriados, grandes festas que duravam dias, era dado pão, era dado comida, era dado bebidas, eventos para distração. E a gente viu também que Roma vai parar de se expandir. Isso a gente vai chamar de Pax Romana, porque Roma atingiu o auge da sua expansão. Bom, quando Roma entra na Pax Romana, ou seja, Roma, Pax é paz romana, tá, gente? Ou seja, Roma para de se expandir. Isso vai acabar levando a um processo de decadência de Roma, tá? Os romanos não sabiam que isso iria acontecer. Quando Roma para de se expandir, você tem menos escravos entrando em Roma, menos riqueza, e isso vai gerar uma crise econômica muito grande em Roma, fazendo com que cada vez mais a vida fosse ficando mais difícil do que já era, especialmente para os plebeus. Bom, o que vai acontecer então? De um lado, a gente tem uma crise econômica, então a vida ficando cada vez mais difícil para os plebeus, que até para comer pão tinham dificuldade, e por outro lado, a gente vai ter aí uma nova ideologia, uma nova religião que vai estar se expandindo entre os plebeus. Então a gente tem dois acontecimentos importantes nesse momento. Um primeiro acontecimento foi quando o imperador Constantino permite que os cristãos façam seus cultos públicos, que ele reconhece o cristianismo como uma religião. O que acontece, gente? Isso é muito importante porque os cristãos não precisavam mais se esconder. É aquela história, né, gente? Se você não pode ir contra eles, junte-se a eles. O que aconteceu? O cristianismo estava tão propagado em Roma que não havia mais como esconder. E Constantino, então, permite que os cristãos façam seus cultos públicos. Muitos templos romanos, que eram dedicados a cultuar vários deuses, acabam inclusive virando templos cristãos. É aí que a gente tem a origem das igrejas, né? Quando você entra numa igreja católica, você vê que ela tem um formato de um antigo templo
pagão de um antigo templo romano, tá? Depois eu vou mostrar para vocês certinho como é que isso funciona. Bom, ainda o imperador Constantino, para tentar administrar o império que estava entrando em crise, tomou uma segunda atitude. Ele divide o império em dois. Deixa eu mostrar para vocês. Então, gente, o que vai acontecer? O Constantino vai dividir esse império em dois, como eu estou mostrando para vocês aqui. E nessa divisão, você vai ver que, basicamente, você tem no mapa aí uma linha divisória, né? Azul seria o Império Romano do Ocidente, amarelo seria o Império Romano do Oriente, tá bom? Então o Império foi dividido em dois, com dois nomes: Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente tinha a capital em Roma, o Império Romano do Oriente tinha a capital em Constantinopla, em homenagem ao próprio Constantino. O que vai acontecer, gente? Essa divisão do Império, lembrando, era para tentar administrar melhor o Império. Mas, no final das contas, ela vai acabar gerando mais problemas do que resolvendo esses problemas. Porque vai gerar conflitos entre, agora, não mais um imperador, dois imperadores. E, além disso, a gente vai ter uma questão muito importante, que é a invasão dos povos bárbaros. Com o tempo, os povos bárbaros começam a entrar no Império Romano do Ocidente, como vocês estão vendo aqui. Quem são esses povos bárbaros? São povos não romanos, são povos que moravam nas fronteiras do Império e que vão entrando e se misturando com os romanos. Então, com o tempo, Roma vai caindo, com o tempo, Roma vai deixando de existir, as pessoas vão saindo das cidades e morando no campo, e o Império Romano vai se fragmentar, mas o Império Romano do Ocidente e não o Império Romano do Oriente. Então, quem cai é o Império Romano do Ocidente, onde a gente vai ter basicamente o início da história medieval. Beleza, galera? Um grande abraço e até mais.